O agro é uma força no campo, mas que caminha de mãos dadas com inovações tecnológicas. E a tecnologia da internet das coisas surgiu como uma grande promessa de aliança aí ao setor e vem literalmente colhendo frutos em seu uso para revitalizar máquinas agrícolas de forma inovadora. Falaremos sobre isso tudo aqui, sobre esse serviço e a tecnologia no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Thaís Wesner, presidente da Virtuais, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A internet das coisas deixou de ser promessa e se tornou estratégia. Orienta decisões, ajuda na redução de custos e aumenta a produtividade. Do campo à indústria, o IoT, como é conhecido na internet das coisas, passou a ser infraestrutura crítica que transforma máquinas cegas em operações de alta precisão. Como que a internet das coisas foi vista aí? Ela foi vista como algo experimental durante muito tempo. O que mudou para se tornar uma estratégia agora em 2026? Acho que a grande aposta dos primeiros produtores que abriram as suas porteiras para começar a se permitir a realizar os primeiros testes, lá quando começou os primeiros sensoriamentos, as primeiras telemetrias, isso foi trazendo um conhecimento de causa de retorno. Então, a tecnologia ela foi se comprovando como algo efetivo, porque tem muito projeto de tecnologia, mas pouco se consegue comprovar qual é o retorno real disso. Então, acho que essa fase, bem como você já apresentou no início, a gente já passou, a gente já viveu, já enfrentou. E hoje já se tem muito estudo de caso, já se consegue comprovar, já tem mais cases e mais compartilhamento de informação, de que realmente a tecnologia traz eficiência de custo. Não adianta dizer que não. Uhum. E o que significa, Thaís, dizer que a internet das coisas ela dá visão às máquinas? Porque no início eu falei que ela traz visão para máquinas cegas. O que significa? Tem uma forma de educar dentro das empresas. Imagina que a gente tenha lá nossos 100, 200 funcionários, ou até uma empresa menor. Quando você não tem dados, você educa pela cultura, ou você tenta educar pela cultura, tenta conscientizar as pessoas sobre determinados comportamentos de cuidado e uso de maquinário, você tenta conscientizar e capacitar o seu time. Agora, quando você tem dados, o diagnóstico ele é mais preciso. Então, quando entrou a internet das coisas no maquinário para a precisão, para essa agricultura de precisão, onde a gente começa a ter dados sobre velocidade, dados sobre a rota, onde está circulando aquele maquinário, telemetria avançada para predição de manutenções, você começa a ter dados sobre o uso. Então, não é mais uma inferência, uma hipótese ou elementos de julgamento de comportamento humano. Você passa a tomar decisões por dados. No agro, né, estamos falando aqui especificamente como que ela transforma o dia a dia de quem está plantando e colhendo. Você falou que tem os dados, o produtor rural geralmente ele planta, ele colhe, é disso que ele entende. E a tecnologia ainda parece ser um bicho de 7 cabeças, mas está transformando a vida no campo, né? E está disseminado já a tecnologia, então ela já está de acesso ao público. Acho que essa parte de uma certa descrença se vai ou não vai trazer retorno à tecnologia, como nós falávamos antes, acho que essa parte a gente já venceu. Então, o empresário ele já está mais convencido de que a eficiência e a melhoria das margens no negócio dele virá através de tecnologia agora. Maquinários autônomos, automação, sensoriamento. Então, dentro da Virtuais, a gente tem um braço de investimento que investe em startups do agronegócio. A gente tem uma startup que se chama Hacks Soluções Tecnológicas, que ela faz o sensoriamento de solo.
Numa linguagem muito simples que eu gosto de brincar, ela conversa com a planta para saber quando a planta está com sede. É simples, eu digo essa linguagem simples, que ela faz muito mais do que isso. Ela olha o tipo de solo, se é mais argiloso, qual a composição daquele solo, qual a cultura que está sendo plantada ali, em que fase está essa cultura, para mandar correlacionar um conjunto de informações e tornar a irrigação mais eficiente. Sem dados, você não faz isso, com esse nível de precisão. Então, acho que o que a tecnologia traz é precisão na agricultura. Então, a gente tem pulverizadores inteligentes hoje disponíveis no mercado brasileiro, que você já tem um nível de precisão e uma economia de mais de 50% nos insumos do agro. Então, tudo isso já é comprovado. E toda essa tecnologia, ela precisa de conexão para funcionar. É aí que você entra, você tem que conectar essa tecnologia a uma rede transmissora, a uma internet. Nosso grande papel é ser o viabilizador desse agro 4.0 que tem essa marca aí no mercado difundida, né? Então, você não coloca uma transformação tecnológica sem falar do tema conectividade. Se eu vou colocar um número de equipamentos com telemetria avançada, ou até mesmo um trator autônomo dentro da minha fazenda, vou fazer automatização dos meus silos, vou fazer automatização dos meus pivôs, vou sensoriar todo o meu reservatório de água, para gerenciar as minhas outorgas de uma maneira mais efetiva, mais eficiente. Então, nós estamos falando de hardwares, de equipamentos, de sensores que precisam se comunicar com a internet, precisam ter conexão, precisa mandar dados para uma nuvem e precisa ser tratado por um software. E, dependendo da aplicação, nós temos um conjunto de critérios desses dados. Então, se eu estou falando de uma máquina autônoma, eu estou falando de um conjunto de dados que são enviados muito maior do que um sensor de um reservatório que vai mandar 2 posições por dia, 2 informações ou 2 WhatsApps, vamos dizer, 2 mensagens por dia. Então, cada contexto é um contexto. Para determinadas aplicações de tecnologia que essa fazenda vai fazer ou deseja implantar, tem um projeto de infraestrutura de conectividade para suportar isso. E a gente trabalha muito com fazendas maiores que estão investindo de uma forma bastante interessante, madura já, em projetos de transformação digital. E esses projetos já exigem uma rede 4G. Então, a gente é a empresa que leva essas redes ao mercado, não chega lá no meu cliente somente instalando rede, prestando um excelente serviço, mas ajudando o cliente nessa jornada de transformação, mapeando todas as tecnologias existentes, o que já pode ser conectado com aquela rede 4G, o que não pode, que ainda é legado, que ele comprou equipamentos lá atrás, que não falam o idioma, vamos chamar assim, do 4G. Então, tem todo um projeto ali de olhar toda a tecnologia instalada, ver o que já conversa com 4G, ver o que não conversa, como que a gente pode adaptar, nem tudo precisa trocar. Tem muitos equipamentos que a gente consegue, que ele não fala 4G, mas a gente consegue fazer com que ele fale. Então, tem um trabalho que vai para além de só levar conectividade, que já é bastante. Diferentemente disso que eu queria fazer um comparativo, das operadoras tradicionais que oferecem a internet de acordo com o que ela tem. E você já faz um trabalho personalizado, você oferece essa conectividade de acordo com a necessidade de cada produtor, levando inclusive uma infraestrutura num local que não tem internet nenhuma, que não tem operadora nenhuma ali perto. Às vezes até tem uma Starlink, às vezes tem uma fibra ou uma internet via rádio, mas não para suportar um projeto de uma indústria, vamos chamar assim, porque uma fazenda é uma indústria a céu aberto, né? De uma indústria conectada com maquinários que exigem precisão, que exigem tomada de decisão rápida.
Nossa especialidade, o que a gente sabe fazer muito bem, é projeto de IoT, de internet das coisas, porque a nossa operação de telecomunicações, ela só faz isso. Então, essa é a nossa especialidade, esse é o nosso know-how, diferente das operadoras, que a especialidade de uma operadora é atender o mercado, é consumer, como é eu e você, nosso plano de telefonia, fazem isso numa grande maestria, administrar essa rede aqui em São Paulo para a gente ter toda a cobertura e falar de uma forma com um serviço de alta qualidade, diferente de uma operação como é a nossa, que entende de internet das coisas. O que nossa equipe, nossos sistemas, nossos processos, eles estão preparados e desenhados para fazer projeto de internet das coisas todos os dias. Não achamos nada de negativo em noções como as de patriotismo, família, senso moral e capacidade de distinguir entre o certo e o errado. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. O agro, você deve atender vários setores, mas o agro, ele tem qualquer parcela dentro dos teus clientes, o que ele significa na tua cartela de clientes? O agronegócio, ele tem um potencial muito grande, porque quando a gente olha toda a malha do Brasil, 60% da área plantada do Brasil ainda não tem uma conexão de qualidade. Então, quando a gente fala de conectividade, você vai dizer, mas Thaís, em quase toda fazenda que eu chego tem conexão na sede da fazenda. Vai ter uma internet lá, vai ter um Starlink lá, mas nós estamos falando de uma fazenda conectada. E isso, o Brasil está muito distante ainda de ter índices minimamente atrativos para a gente falar de uma operação de agro eficiente, ou mais eficiente do que ela já é. O Brasil já é um case em agronegócio quando se fala de produtividade. Agora, imagina um Brasil com disponibilidade de 4G em toda essa área plantada
Imagina um Brasil com linhas de crédito fomentando essa transformação digital dos maquinários. Nós vamos para um patamar de eficiência maior do que temos hoje. E na fazenda é mais importante a internet lá no campo, lá na fronteira com outro vizinho, do que na própria sede, porque senão você não consegue usar toda essa tecnologia embarcada nos equipamentos que são disponíveis. A gente tem diversos casos de clientes que a gente chega para fazer a visita, tem um equipamento com uma telemetria super avançada não sendo utilizada. Então ele comprou, tem aquela funcionalidade no maquinário, aquilo pode trazer para ele um conjunto de informações para ele melhorar os indicadores de lucratividade, mas não tem conectividade. E aí é um prejuízo, é um dinheiro investido e que não está sendo utilizado. Vocês conseguem atender o Brasil todo? Todo o Brasil, todo o Brasil. Então, mesmo uma fazenda lá que a internet não chegou ainda, além de vocês levarem a conectividade, levarem a internet, vocês levam a internet das coisas, porque ela vai casar, ela vai conversar com o que o produtor precisa especificamente. A Virtuais, ela consegue, inclusive, antecipar falhas antes que elas virem prejuízo? O próprio IoT, a internet das coisas, ela faz isso. Então, quando você tem dados, você faz um nível de predição, de acompanhamento da sua operação, e eu gosto de usar uma frase super conhecida no mundo dos negócios que diz: você não gerencia o que não mede. Então, se você não gerencia a produtividade ou apenas gerencia a produtividade, não consegue gerenciar o desperdício, porque você não mede. Você só consegue medir no agro com o apoio de internet das coisas, com o apoio de tecnologia, porque é uma infinidade de coisas para você medir. Então, o agro tem, desde medir solo, clima, maquinários que são utilizados, você tem uma infinidade de fatores para serem administrados e controlados e medidos, que fica humanamente impossível fazer isso sem tecnologia. Consegue, inclusive, aí ter o controle da velocidade e profundidade para impactar na germinação. Mas tudo isso são dados que precisam ser abastecidos e quanto mais eficiência no abastecimento desses dados, melhor o resultado. Exato. E o IoT tem uma vantagem que, por muito tempo, a gente entrou e tem uma infinidade de softwares disponíveis de caderno de campo, no agronegócio, que depende de comportamento humano, ou seja, alguém, eu ou você, que estamos lá no campo, vamos pegar o nosso tablet, vamos pegar o equipamento que a gente tem na mão de informação, seja o nosso celular, entrar nesse aplicativo e alimentar com informações. Quando ocorre esse movimento, nós já temos um ponto de fragilidade, porque a gente pode errar no alimentar essa informação, a gente pode esquecer. Isso é o ponto da internet das coisas. Quando eu começo a sensoriar a minha fazenda, quando eu começo a colocar tecnologia, já não é mais eu e você que alimentamos o dado dentro de um software. É o próprio dispositivo, é a própria tecnologia gerando dado importante para que a gente use aquilo que a tecnologia tem um pouco de limitações para fazer, que é a parte da inteligência do negócio. Quem domina o negócio? O dono, as pessoas chaves da operação. Esses dominam o negócio. Imagina a gente que domina os negócios sem ter um conjunto de dados importantes, já faz a maestria que faz hoje. Imagina com dados o que a gente não faz. E com precisão, né, Thaís? Porque tem como medir onde o produtor está perdendo produtividade dentro da própria lavoura. Exato, exato. Até porque as colheitadeiras hoje são super inteligentes. Você já consegue saber por talhão. Tem questão de imagem de NDVI, que você já, antes mesmo de colher, você já está coletando informações para poder atuar antes da colheita, para melhorar os seus índices de produtividade. Então, gente, hoje há infinidade de soluções. A gente acho que está vivendo um ambiente de abundância de soluções tecnológicas. Isso é maravilhoso. Você já
perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só: você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só: fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica, que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. O pequeno produtor consegue ter acesso também ou o produtor ainda não está tão equipado, tão avançado em termos de tecnologia? É claro que a gente não consegue comparar o orçamento de um grande produtor com o orçamento de um pequeno produtor. Então, o grande tem lá uma linha dedicada à inovação, a testar novas tecnologias, ele tem uma fatia monetária, o faturamento dele é maior, então o que sobra para ele também automaticamente é maior.
Então, ele tem uma condição de investimento maior. Mas a nossa empresa, por exemplo, que leva a tecnologia para o campo, a gente faz muita parceria com cooperativas para facilitar ofertas para o pequeno e para o médio. Então, tem muitas formas do pequeno e o médio hoje aderirem também a essas tecnologias. São contextos diferentes? São contextos diferentes. Né? Mas a gente já tem produto e oferta para cada tipo de orçamento. Acho que essa é a grande mensagem. O cooperativismo é um modelo que dá super certo e justamente, né, dá acesso à tecnologia, a crédito para o pequeno e os pequenos se juntam e se tornam grandes, né? Exato, exato. E uma rede, às vezes, quando você vai instalar uma rede 4G, dependendo da região, você cobre 3, 4 produtores com um único site, com uma única antena. A gente já tem modelos de negócio de fazer um sharing disso, né? Desses 3, 4 se reunirem para fazer esse investimento, fazendo a fatia de cada um das áreas de cobertura. Então, tem tantos modelos hoje, e na disposição que temos de empreender, de transformar o mercado agro, levar as nossas soluções, apoiar nessa transformação digital, não tem coisa que os dois lados com boa vontade não criam, né? Se não existe, a gente cria. E existem muitas empresas no mercado que fazem esse tipo de trabalho? Não, graças a Deus não, porque senão a minha vida era mais Quanto tempo estressante. você está no mercado? Desde 2006 no mercado de telecomunicações, operando com redes, levando infraestrutura já há quase 3 anos, 2 anos e pouco. E sendo, graças a Deus, estamos prosperando nessa unidade de negócio também. Acho que vem um know-how, a gente pôde explorar o know-how que a gente adquiriu ao longo desses mais de 20 anos operando a internet das coisas nos grandes centros. Então, é muito diferente você operar no grande centro e levar tecnologia para o agro, porque aqui eu tenho uma abundância de cobertura, de qualidade de sinal, e lá a conversa é um pouco diferente. Nós temos limitações bem grandes, de não ter uma fibra, que não chega uma internet, uma fibra em algumas regiões que a gente atua. Mas o momento é muito propício. Eu acho que o mercado como um todo ele se organizou, desde vir as redes satelitais de baixa órbita, agora vem um movimento super importante, que é o nosso próprio celular. Eu e você vamos sentir isso como consumidoras finais, de ter o nosso celular se conectando de uma forma transparente com a rede satelital quando não tiver cobertura do 4G ou do 5G, da nossa infraestrutura de telecomunicações. Imagina o impacto disso no agronegócio, que o acesso a essas coberturas é bem mais limitado. Então, assim, todo o mercado vem investindo de uma forma muito positiva para que a internet das coisas saia do projeto, como você falou, saia da aposta, saia do contexto mercadológico de estudos de tendência para, de fato, se tornar realidade. No Brasil, são mais de 50 milhões de dispositivos conectados de internet das coisas. É bastante coisa. É bastante. Em relação à mineração, a IoT ela deixou de ser eficiência e se tornou questão de segurança? É isso mesmo? Muito, muito. Porque a mineração, a gente faz projetos em mineradoras, o contexto já é um contexto de risco à vida. Então, nós temos casos de mineradoras, tem um caso bem emblemático agora que a gente está trabalhando, onde a mineradora ela é em formato de uma espiral para debaixo da terra. Então, é um contexto super complexo. Então, ocorre deslizamento de terra. Nós temos aqui caso de morte, de risco à vida. Então, onde a tecnologia, quando você começa a se envolver com esse tipo de projeto e no final do dia você está salvando vidas, muda o propósito. É muito bacana você levar num propósito de eficiência, de operação. Mas o propósito de salvar vidas é algo que toca muito o nosso coração. Então, a gente se motiva muito nos mercados de mineração. É prioridade, né? Salvar vidas. Thaís, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. A gente fala muito de tecnologia, mas acho que a gente não tinha falado ainda da tecnologia
de quem consegue conectar, né? Levar toda aquela infraestrutura que o produtor tem à disposição dele até uma antena para ele poder realmente usar. Você mesma colocou aqui que tem produtor com uma superestrutura e não consegue usar porque não tem internet. Porque não ligou para a gente ainda. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, o convite. Estou muito feliz de ter contribuído aqui no canal. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.